Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 15. E nesta aula nós começaremos a ver a simulação de processos com o software SuperPro Designer. Bem, na aula anterior, então nós terminamos de ver algumas das funcionalidades do simulador ENSO, tá certo? Onde nós então vimos como utilizar o plugin do VRTerm no ambiente de código, então para definição de novos modelos ou utilizando modelos modificados a partir dos modelos já existentes do próprio ENSO, vimos que é possível também acessar o banco de propriedades e de equações para cálculo de equilíbrio que o ENSO possui por meio desse plugin, tá? Além do ambiente de simulação na interface de flowsheet, do fluxograma, nós também podemos acessar isso diretamente então no código. E vimos também algumas funções para conseguir realizar análises de sensibilidade no ENSO, tá certo? Verificando o comportamento de um modelo em função de uma variação nas suas variáveis de entrada e também como realizar a regressão de parâmetros a partir então de dados experimentais para conseguir determinar parâmetros de modelos e utilizar os modelos também na interface no simulador ENSO, tá certo? Já na aula de hoje, então, na qual nós começaremos a ver a simulação de processos com o SuperPro Designer, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o software, algumas de suas funcionalidades, quais seus diferenciais, tá certo? Como instalar o software, eu vou mostrar aqui, vou instalar no meu computador também a nova versão junto com vocês. A gente vai ver como inicializa o software, como define os compostos e propriedades, naquela mesma metodologia que a gente trabalhava lá no Aspen, tá certo? E também como criar, como construir o flowsheet da simulação, como colocar o fluxograma, inserir as correntes, inserir as operações, linkar as correntes nas operações e a partir daí começar a configurar para realizar uma simulação. Também nas próximas aulas nós veremos alguns exemplos, algumas aplicações trabalhando nas simulações com o SuperPro. Certo, vamos lá então. O SuperPro Designer, então, ele é um simulador de processos, também conhecido como SuperPro, mais comum a gente ouvir ou costumar falar, chamar apenas de SuperPro, desenvolvido pela empresa Intelligent Inc., que tem então o intuito de trabalhar a simulação de processos para inúmeras aplicabilidades, também muitas delas parecidas e comuns as simulações de outros softwares, tá certo? Os softwares da Aspen mesmo, para realizar balanços de massa e energia, de processos integrados, com várias operações sequenciais, com reciclo, tá bem? E também contém alguns plugins específicos e algumas, digamos que algumas ferramentas englobadas no software para trabalhar alguns casos mais específicos, como também faz dimensionamento de equipamentos, também faz análise de custos e avaliação econômica, assim como lá o Aspen tinha seus plugins para isso, mas com os seus próprios plugins e talvez com algumas diferenças, alguns modelos distintos, algumas configurações possíveis e diferentes lá do Aspen, tá certo? Mas ele também tem essa característica de plugins para permitir a execução de cálculos e de projetos, além apenas da parte de simulação e balanço de massa e energia. E também uma característica interessante do SuperPro Designer é que ele também é muito utilizado para trabalhar processos descontínuos, tá certo? Ou processos em batelada, porque ele tem também alguns plugins e algumas extensões para trabalhar com planejamento e tempo de análise de ciclos em batelada, tá certo? Ou processos em semi-batelada. Então ele permite, digamos que você otimizar a produção do ponto de vista de rotatividade de bateladas, quando você tem um processo semi-batelado ou quando você tem bateladas ocorrendo enquanto outras também ocorrem em paralelo, de maneira a você saber quando você tem que carregar um equipamento, quando você tem que descarregar, tá certo? Mais ou menos como numa usina de açúcar e álcool, por exemplo, que nós temos várias dornas de fermentação e sempre quando a gente tem uma descarregando, o álcool já produzido, que já foi fermentado para destilação, outras estão produzindo a fermentação e outras estão sendo carregadas, para que você tenha um processo com uma impressão de um processo contínuo
e consiga então fazer o planejamento de em que momento você tem que limpar as dornas, que momento você tem que iniciar o carregamento da dorna, de maneira a ter sempre uma alimentação contínua para o processo, certo? E não perder tempo ou correr o risco de cair em situações de ter que esperar para que uma certa operação termine e você consiga dar continuidade no processo. Também tem algumas ferramentas mais simples de avaliação de impactos ambientais embutidos para predizer a pegada de carbono, né, emissões de gases para a atmosfera, de acordo com a característica específica de cada processo. Certo, então, né, o SuperPro, infelizmente nós não temos uma versão acadêmica específica ainda, tá, para trabalhar com ele na disciplina ou em simulações mais complexas, tá certo? Porém, né, a empresa ela permite nós utilizarmos uma versão de avaliação, uma versão de teste, para conhecer o software e trabalhar certos casos, né, de acordo com a necessidade, né, do nível que a gente vai trabalhar uma simulação. Legal? E acho isso interessante porque vocês podem utilizar daqui para frente em outras disciplinas, né, em outros cursos na área de trabalho, para recorrer a tirar algumas dúvidas da simulação e trabalhar alguns processos, alguns sistemas mais casuais, tá certo? Mais pontuais. Então isso é algo que é uma ferramenta disponível daí adiante. Legal? Bem, eu coloquei um link para vocês baixarem lá no Moodle, tá certo? O software. Na verdade, eu coloquei aqui o link para vocês baixarem, se vocês quiserem baixar direto do site da Intelligent Ink, tá certo? Então vocês vão lá na guia de downloads, né, versões de teste, de avaliação, e basta você preencher aqui um formulário simples, né, dizendo que você é estudante, que você tem interesse em utilizar o software para fins acadêmicos e para conhecer a ferramenta, e pedir aqui um registro que eles vão te dar acesso, né, ao instalador para que você possa usar o simulador no seu computador, tá bem? Mas para, né, agilizar, vocês não precisarem fazer isso, se vocês não quiserem, mas futuramente, se precisarem, podem recorrer por aqui também. Eu coloquei no Moodle da disciplina, aqui no tópico de projeto, atualizei o link para download da versão de avaliação, já com ela baixada e colocada no meu Google Drive, tá certo? Então aí a partir desse link vocês podem baixar direto do Drive e já instalar no computador de vocês, para vocês realizarem aqui as simulações dessa parte da disciplina, né? Fiquem tranquilos, assim, os requisitos são mais tranquilos que o do Aspen, tá certo? É um software mais leve, relativamente ágil também, mas que o Aspen acaba sendo mais pesado devido à inúmera quantidade de plugins e de extensões que ele possui, tá certo? O SuperPro ele é mais simples nisso, e também uma versão aqui de teste acaba não sendo pesada para baixar também. Bom, então, vejam aqui. A versão que eu tinha instalado no meu computador era a versão 10.3, tá, do ano passado. E agora, quando eu fui verificar e solicitei para baixar para ver, ele já colocou à disposição a versão 11.2. Também, então eu baixei a 11.2, coloquei todas, né, as duas versões lá no Drive para vocês baixarem. E tem também, digamos que aqui é apenas um suplemento que às vezes alguns computadores precisam ter instalado para conseguir rodar o software e fazer a instalação normalmente. Porém, os computadores mais novos normalmente não precisam da instalação desse framework, né, desse suplemento aqui. Então, vamos lá, eu tenho no meu computador a versão 10.3, vou instalar agora a 11.2, pode ser que tenha algumas novidades, algumas diferenças, e daí a gente vai descobrindo isso juntos, tá certo? Mas eu estou acostumado a trabalhar com a versão 10.3 e algumas versões anteriores, tá? Mas deve ter algumas atualizações e algumas possibilidades novas nessa nova versão. Bem, então peço aí, vamos tentar instalar a versão 11.2 para trabalhar, mas não deve ter muitas diferenças, e tudo que a gente vai aplicar também é possível de ser feito no 10.3. Então, se você não conseguir instalar, tiver algum problema com a versão 11.2, pode tentar instalar a versão 10.3, que eu também coloquei à disposição nesse link do Drive, e você pode baixar tudo por ali, tá bem? Bem, então executando o instalador, tá certo? Então a gente abre aqui essa tela, né? Ele pede aqui para você concordar com os termos, né, e a licença de que você vai usar apenas para teste do software, do programa, para fins acadêmicos aqui de
ver como funciona e testar realmente o software, tá? Porque essa versão você não pode usar, digamos assim, para fins lucrativos, ou se você trabalha em uma empresa para gerar algum tipo de lucro para a empresa, tá certo? Daí com isso você precisaria ter uma licença comercial até para trabalhar com ele para gerar algum tipo de lucro em uma empresa. Mas para você conhecer o software, para você aprender um pouco sobre a ferramenta, né, é suficiente. Nós aceitamos aqui, podemos colocar um nome de usuário, tá certo? Uma organização aqui simplesmente para ficar no registro do instalador. Escolher aqui a pasta para fazer a instalação, né, colocar o usuário do computador e aí aguardar alguns instantes para ele realizar a instalação e tá tudo certo para utilizar. Tá bem? Aqui ele diz que vai demorar alguns minutinhos, então eu vou cortar aqui já para a hora que terminar a instalação. É recomendável reiniciar o computador, tá certo? Depois que você instala qualquer software no seu computador, então eu vou esperar terminar a instalação, vou reiniciar o computador e em seguida eu volto aqui para executar e mostrar para vocês como ficou, tá bem? Certo, então o meu aqui ele terminou de instalar certinho, reiniciei o computador e daí abri a versão 11 para ver se ia estar tudo correto no meu computador. Então ele abriu aqui certinho, já perguntando se eu quero abrir uma nova simulação, que tipo de processo, tá certo? Como eu vou explicar daqui a pouco na parte de instrução aqui do software, tá bem? Mas eu vejo aqui já que algumas cores, algumas coisas estão um pouquinho diferentes, mas não muito diferente em relação à versão anterior, certo? Bom, então eu vou colocar agora adiante, né, a parte instrucional de como configurar as correntes, como selecionar os compostos, tá? Baseado numa videoaula que eu já tinha gravado no semestre anterior, mas fazendo algumas edições e adaptando algumas etapas, tá bem? E também fazendo por conta da diferença de versão, tá certo? Acompanhem junto com a continuidade da aula e vão conferindo, né, fazendo a checagem aí na versão 11, né, o passo a passo do que vai acontecendo para vocês irem aprendendo a fuçar um pouquinho assim no software, a identificar onde estão algumas opções, algumas configurações que a gente vai precisar delas a partir das próximas aulas. Legal? Então vamos lá. Então, mãos à obra, né? Abram o Super Pro e acompanhem aqui a aula, né, nesse mesmo vídeo, mas em continuidade, a parte inicial de configuração do software, tá certo? Então, quando a gente abre o Super Pro Designer, a gente tem essa tela à disposição, onde, né, ele pergunta para a gente, assim como em outros simuladores, se a gente quer criar uma nova simulação, um novo arquivo de processo, ou se nós queremos carregar um arquivo que a gente já tem salvo, né, já tem armazenado em algum diretório do nosso computador, e a gente quer simplesmente carregar para começar a trabalhar a partir dele. Bem, vou definir aqui um novo processo, né, para a gente dar continuidade nas configurações usuais. E em seguida ele também pergunta se o processo que a gente vai trabalhar é um processo em batelada, né, um processo aí, por exemplo, uma fermentação, um processo descontínuo, um processo seguido de várias etapas, onde vai acontecendo uma por uma, né, e você precisa ir esperando acabar cada procedimento para dar continuidade ao seguinte, ou com um processo contínuo, né, em estado estacionário, aí com uma base de cálculo constante, uma vazão máxima, uma vazão molar em quilogramas por hora, metros cúbicos por segundo, ou assim por diante. E também temos aqui embaixo, já nesse momento, a opção de configurar o tempo de operação anual da planta, né, do processo que a gente vai construir, tá certo? Se a gente quer definir um valor aí já específico para um número de bateladas por ano, já considerando um certo tempo, né, para parado, para manutenção, para SIP, né, ou algum procedimento nos equipamentos, a gente pode reduzir esse tempo para trabalhar com o número de bateladas só dentro desse tempo ao longo do ano, tá bem? Mas vou deixar o valor padrão aqui também para a gente ir adiante. Bom, então quando nós abrimos o Super Pro, nós temos à disposição aqui dois menus principais. O menu de ferramentas aqui em cima, onde a gente vai realmente especificar as configurações de processo, né, os compostos da simulação, dar uma olhada aqui nas propriedades termodinâmicas, nos modelos, selecionar as operações, ligar as correntes. E também aqui à direita,
algumas opções de texto, de desenho, né, de fazer alguns ajustes e algumas indicações no fluxograma de processo, se a gente quiser, uma vez que ele está montado. Bom, então, primeiro, né, a gente tem aqui já algumas ferramentas de atalho, que também estão todos inclusos aqui nos menus de ferramentas, como, por exemplo, as opções de salvar, abrir um novo arquivo, carregar um arquivo salvo no computador, se a gente quer puxar um arquivo a partir daqui, também é possível. E aqui os cursores, né, de seleção e de inserção de correntes, né, para conexão entre processos, e também para o cálculo, né, uma vez construída a simulação de resolução dos balanços de massa e energia ou análise econômica do processo. E algumas opções aqui relativas aos relatórios, aos resultados, se a gente quiser imprimir ou quiser exportar algum tipo de resultado em forma de outros arquivos. Tá certo? Bem, vou começar por aqui, DataBanks, onde a gente tem a opção de verificar aqui algumas configurações da simulação inicial, certo? Dá uma olhada aqui nos componentes puros no banco de dados, padrão do SuperPro, analisar aqui o que a gente tem à disposição, mais de 500 componentes, né, com suas fórmulas químicas, né, nomes comerciais, número Kestra. A gente pode buscar por cada um deles simplesmente para verificar e analisar aqui se a gente tem à disposição os compostos que a gente quer trabalhar na simulação. Lembrando que se a gente não tiver, a gente tem a opção de vir aqui nesse desenho dessa varinha mágica aqui, Add New Component, e criar um novo composto baseado aí nas propriedades de um composto já existente e fazer alterações com base nas propriedades do composto que a gente quer inserir. Tudo bem? Bom, então aqui são os compostos puros, né? Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, acetona, água, e assim por diante. A gente tem à disposição direto aqui. Se a gente quiser uma mistura, que daí poderia ser a combinação de mais um componente, a gente pode verificar eles aqui, Stock New Mixtures, e consegue também trabalhar e selecionar elas diretamente a partir daqui, como, por exemplo, o ar, né, mistura de oxigênio e nitrogênio, com composição conhecida, algumas soluções ácidas, soluções de etanol, todas com molaridades ou concentrações pré-especificadas e bastante utilizadas, também, então a gente pode puxar isso a partir daqui também, ou criar uma mistura também com base em compostos que a gente definiu lá como compostos puros e montar para já ter ela salva e não precisar ficar criando toda vez em cada nova simulação, certo? Bem, ainda que nós conseguimos verificar algumas propriedades dadas de coeficientes termodinâmicos, né, de modelos termodinâmicos, como aqui algumas equações cúbicas, né, virial, SRK, modelos de atividade, então Wilson, NRTL, temos aqui à disposição algumas propriedades, sempre que a gente for trabalhar, então, com esses compostos, o SuperPro vai puxar a partir daqui esses dados para fazer cálculos de equilíbrio, tá certo? E, além disso, também podemos especificar ou estar mudando algumas configurações dos componentes que a gente for trabalhar, certo? Se a gente clicar em alguns compostos que a gente tem à disposição e selecionar, nós podemos observar aqui as propriedades físico-químicas dele, como, por exemplo, aqui, propriedades físicas, massa molar, entropia de formação, né, ponto de ebulição, congelamento em condições normais, temperatura e pressão crítica, fator de compressibilidade, fator acêntrico, assim por diante. Tem propriedades físicas dependentes da temperatura, temos aqui densidade, calor específico, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa, calor de vaporização, né, e seus coeficientes dependentes da temperatura. Então, lembrando que se a gente quer que ele não fique dependente da temperatura e assuma um valor constante, basta que nós zerarmos os parâmetros, né, os coeficientes que multiplicam a temperatura no modelo e deixar definido somente o parâmetro A para ficar com uma propriedade constante da forma então, que a gente precisa para a simulação. Bom, mais abaixo temos aqui uma opção também de plotar essas propriedades como função da temperatura. Por exemplo, eu vou fazer aqui para o calor específico em fase líquida e vou dar uma olhadinha aqui no intervalo. Eu consigo ver que para esse composto que eu selecionei, ele tem um valor aqui aproximadamente constante, praticamente não varia,
mas suas propriedades podem ser todas buscadas e vistas a partir daqui, então, variando com a temperatura. Bem, por exemplo, aqui a densidade varia, certo? Bem, além disso, a gente pode criar um composto diretamente por aqui, como eu já mostrei, vindo aqui em criar novo componente, adicionar novo componente, ou também nós podemos pegar um composto já pronto, ou criar também por aqui, aqui na guia testes, na barra de ferramentas, abrindo o menu de seleção dos compostos que a gente quer trabalhar na simulação. Bom, já é mais prático definir os compostos aqui, porque daí eles já vão aparecer à disposição em cada uma das operações que a gente vai trabalhar. Se a gente não definir por aqui, vai acontecer de ter que buscar operação por operação e ele não vai estar, digamos assim, como um atalho já disponível pré-selecionado em cada um dos blocos, cada uma das operações que nós vamos trabalhar. Então, podemos buscar os compostos que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, a amônia, e clicar aqui, dar 2 cliques, ou jogar ela aqui para o lado de compostos selecionados, para ele aparecer. Por padrão, já vem sempre nitrogênio, oxigênio e água, que são muito comuns e muito utilizados. E aqui aparecem os compostos do banco Designer, que é o banco padrão do SuperPro, certo? Se nós quisermos puxar algum componente definido pelo usuário, lembrando que a gente tem que clicar aqui, então, para trocar para o banco de dados do usuário, e aí, se a gente criou algum composto, ele vai estar aqui à disposição, para a gente simplesmente selecionar ele e jogar ele aqui para a guia de compostos pré-selecionados, tá bem? A partir daqui, nós temos a opção de editar e mudar alguma propriedade, algum coeficiente de alguma propriedade de algum composto, tanto do banco de dados, como é o caso aqui que eu selecionei um composto, no caso nitrogênio, ou a amônia, dando 2 cliques aqui, e alterando por aqui as propriedades desses compostos, ou também, se for um composto que a gente criou e já definiu e alterou as propriedades, a gente pode selecionar ele aqui também, dar 2 cliques e vai aparecer a mesma opção para nós podermos então alterar alguma outra configuração, alguma outra propriedade desse composto. Tá certo? Bem, então basicamente por aqui a gente vai selecionar os compostos que a gente vai trabalhar na simulação e ele já vai estar à disposição quando a gente inserir alguma operação, algum modelo de processo que a gente precisa selecionar. Bom, aqui abaixo, então, na guia de ferramentas, na opção Unit Procedures, nós temos aqui os procedimentos unitários à disposição, definidos aqui por tipo de operação unitária, por classe, sedimentação, centrifugação, reação, filtração, e assim por diante, destilação. E para cada um deles nós temos aqui 2, 3 ou vários modelos diferentes à disposição, como uma variedade dentro dessa operação unitária, tá certo? Por exemplo, aqui temos um modelo de destilação batelada, 2 modelos contínuos, um mais simples, um shortcut, outro rigoroso, considerando aí mais parâmetros de uma coluna de destilação. Temos vários tipos de filtros rotativos, de placas, filtros manga e assim por diante. Centrifugação também diferentes tipos de centrífuga ou mesmo reatores, certo? Lembrando que aqui em reatores temos os reatores estequiométricos baseados em cinéticas do tipo onde nós especificamos conversão ou rendimento e as relações estequiométricas da reação, para cada uma da reação, ou reatores cinéticos, onde nós especificamos a cinética de reação, modelo de taxa de reação, com base aí nos parâmetros de constante de velocidade da reação, concentrações e assim por diante. Okay? Também reatores de equilíbrio e algumas outras opções diferentes, aqui para reatores contínuos. Além disso, temos também reatores em batelada, que aí nós podemos, nesses reatores, sim, colocar cada um dos procedimentos, como, por exemplo, carregar o reator, aquecer, deixar a reação acontecer, resfriar, descarregar. Assim como nós veremos em alguns exemplos em aula. Bem, vou selecionar aqui só para a gente ver que aparece aqui a opção de nós clicarmos e inserirmos ele como modelo no flowsheet, que é essa região aqui em branco onde a gente cria o fluxograma da simulação.
e pode ir colocando mais de um aqui nesse espaço para montar a simulação. Vou colocar aqui, por exemplo, um filtro de placas aqui logo à frente do vaso de reator, que ele puxa por padrão os desenhos aqui característicos de cada operação. Bom, uma vez que eu coloco os blocos, né, as operações, eu posso também inserir as minhas correntes, selecionando ali o cursor de conexão e clicando aqui onde eu quero que comece cada uma das correntes, onde eu quero que saia, onde eu quero que acabe, né, e ligando os fluxos de massa que estão envolvidos aqui no meu processo. Tá bem? E assim eu vou montando, então, o flowsheet, o fluxograma da simulação. Bem, além disso, né, ele vai criando aqui de acordo com os nomes padrões, tá certo? Porém, clicando com o botão direito, tanto em uma operação quanto em uma corrente de processo, nós temos a opção de vir aqui em Edit Label, né, e trocar o nome desse bloco, trocar o nome para outros nomes que a gente queira trabalhar. Por exemplo, vou trocar esse aqui para reator, ele vai aparecer o nome aqui, vai entender, e eu posso também ir editando essas etiquetas, essas nomenclaturas que vêm por padrão já na simulação, tá certo? Bem, para a corrente aqui mesma coisa, para ficar mais fácil de entender ou lembrar qual que é cada corrente, eu posso vir por aqui também e ir trocando o nome dessa corrente, tá certo? E fazer isso para o processo todo, para o fluxograma todo, tá certo? Bem, uma vez definidas as operações unitárias, né, os blocos, os modelos que eu vou trabalhar, cada bloco está associado aqui a uma série de equações, que seria então o modelo de cada uma dessas operações. Eu posso buscar, voltando aqui para o modo de seleção, para o cursor de seleção, e dando 2 cliques, para quando eu trabalhar com processos em batelada, eu vou colocar aqui as opções de carregar, de aquecer, deixar a reação acontecer, e assim uma por uma, né, na ordem que eu quero que elas aconteçam, lembrando que elas têm que ser colocadas aqui nessa ordem. Isso para processos em batelada. Para processos contínuos, eu não preciso, certo? Porque ele vai entender que está tudo acontecendo, né, a todo instante, a todo momento, uma vez que eu estou em regime estacionário. Mas então, para um processo batelado, eu preciso definir, né, as definições clássicas, né, e mais comuns são carregar, né, para indicar que a gente vai injetar ou inserir uma certa corrente com uma certa quantidade de reagentes ou materiais dentro de um processo, dentro de um reator nesse caso. Heat para aquecer o nosso meio de reação, o nosso processo. Aqui a reação eu tenho que tomar cuidado também para definir exatamente uma reação que seja condizente com o modelo de reator que eu escolhi. Né? Se eu escolhi um reator de fermentação, eu vou pegar aqui uma reação de fermentação e, se for estequiométrica, né, de forma estequiométrica, se for com cinética de fermentação, da maneira cinética. E se eu peguei um reator para uma reação química comum, e mesmo se ela for estequiométrica ou cinética, eu tenho que definir e escolher a etapa correta condizente com o modelo que eu escolhi, senão ele não vai conseguir entender e selecionar as configurações mais adiante, tá certo? Além de aquecer, de carregar, aqui deixar reagir, temos também aqui, né, a opção cool para resfriar após a reação acontecer, se a gente quiser utilizar algum fluido de refrigeração ou algum meio de resfriamento para fazer os meus produtos saírem a uma temperatura mais baixa em que a reação aconteceu, eu posso fazer isso já direto no reator. E também aqui transfer out para transferir ou descarregar o reator para outro procedimento, né, para a próxima operação para onde eu vou jogar isso daí. E uma vez que eu defini isso, né, clicando com o botão direito aqui em cima da minha operação, eu venho aqui em Operation Data e posso configurar os dados de cada uma dessas operações envolvidas na simulação desse modelo, tá certo? E daí a gente vai ver isso mais adiante. Então aqui, no caso para o filtro a mesma coisa, né, eu tenho algumas operações diferentes, né, vão ser características aí de cada procedimento, de cada operação unitária realmente que eu vou trabalhar, eu vou ter à disposição aqui cada uma delas, cada procedimento, né, filtração, lavagem de torta,
transfer out para descarregar, assim como eu tinha ali para o bloco da reação, tá certo? Então assim eu monto a minha simulação, escolho as etapas para um procedimento em batelada, e daí eu vou ter que começar a configurar cada uma delas. E agora a configuração eu vou falar mais um pouquinho. Nas próximas aulas, onde a gente vai resolvendo alguns problemas, alguns exemplos, e vamos vendo onde inserir cada uma das informações para fazer a simulação convergir, tá certo? Pois uma vez que a simulação está montada e configurada, nós clicamos aqui para resolver o balanço de massa e energia e olhamos as nossas correntes de produto para ver se realmente os valores convergiram e nós obtivemos aqui resultados demonstrando o que é possível se obter nessas condições de processo que a gente definiu para a simulação, certo? Então é isso. Hoje nós não teremos atividade, tá, para vocês entregarem, e eu só peço que vocês deem uma olhadinha no Moodle, tá bem? Que eu deixei então uma apostila de material sobre as funcionalidades e o uso do SuperPro Designer, tá certo? Que eu costumo utilizar em alguns cursos que eu já ministrei do simulador. E também deixei um vídeo disponível aqui com uma visão geral do que é o software, e para que serve esse simulador da própria empresa, tá? Que tem no YouTube, vocês podem estar vendo esse vídeo, ele tem legenda, tá certo? Vocês podem ativar a legenda no YouTube ou assistir em inglês com a legenda em português, tá certo? Para saberem um pouquinho mais a respeito, tá certo? E aí, a partir das próximas aulas, nós estaremos trabalhando alguns exemplos, realizando algumas simulações, e vocês verão que, se nós quisermos então verificar a possibilidade de usar modelos do SuperPro, basta dar uma olhadinha na apostila, no material que a própria SuperPro disponibiliza, que você consegue então verificar se o simulador ele é útil, né, para o tipo de aplicação ou utilização que você pretende trabalhar, tá bom? Bem, pessoal, esse seria então o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós continuaremos vendo o uso do SuperPro nas próximas aulas, tá certo? Aqui as principais referências da nossa disciplina, além da apostila que eu deixei disponível para vocês. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.